Estamos começando mais um Pod Marvadão. Hoje temos um sapo voador, um sapo drone especial, em homenagem ao convidado de hoje, que é o fotógrafo, famoso fotógrafo e piloto de drone. Ah, isso aí. Lucas Munhoz. Exato. De jornadas internacionais para TV Globo. Exato. TV Globo, que está aqui trazendo a sua coleção de brinquedos preferidos, seus drones. Obrigado pela presença, Lucas. Eu que agradeço a oportunidade. Então, trouxe aqui drones, desde os convencionais que a gente usa até os drones hoje em dia que a gente chama de FPV, né? Que a gente pilota com os óculos e é isso, contar um pouco da história. Contar a do história que a gente consegue fazer com cada um e tudo mais. E você trouxe um drone maior também, que depois nós vamos mostrar. Trouxe o maior, que tem uma história bem curiosa, né? Que ele é mais antigo? Ele é mais antigo. Dificilmente, ele ainda é utilizável, mas dificilmente a gente usa esse outro tipo de drone. Mas é o que a gente tinha de tecnologia, isso em 2013, 2012. Mas tudo por controle remoto, sempre, por drones, bateria? Sempre com baterias de lítio, né? Uhum. Então, sempre com controle remoto. Só que mudou-se muito a tecnologia. Uhum. Das baterias não mudou-se tanto. É claro que elas evoluíram, mais mas são mais compactas, tem uma potência um pouco maior, mas o que evoluiu mesmo foram os drones, né? Então, os fabricantes, tanto de motores quanto de tecnologias, eles se atentaram mais a essa questão de mudança da eficiência, de como poder usar melhor essa energia das baterias. Sim, mas as baterias ainda são arcaicas. Vamos falar muito sobre isso, vamos mostrar inclusive um vídeo especial que você fez, que é um espetáculo, né? Sim, sim. Sobre o pátio da FEPAS da Sorocabana aqui, com drones dando rasantes por dentro de vagões, uma coisa... Exato. Alucinante. Primeiro, eu vou falar um pouquinho de você. Você é sorocabano? Sou nascido em Sorocaba, sou neto de uma pessoa bem conhecida aqui, o Benecleto. Benedito Cleto, meu grande professor de língua portuguesa. Exato. Meu grande. Então, sou neto de Benecleto e sou filho do Wilson Munhoz. Que o Wilson foi durante Munhoz, muito tempo fotógrafo no Cruzeiro do Sul. Trabalhou comigo na prefeitura quando foi assessor de imprensa. Também. E conheci sua mãe também. Sim, a Rutinha. Ruth Cleto. Rutinha Cleto, que trabalhou no comércio. Bastante no comércio. Uma figura muito conhecida. E você foi como que você entrou nessa de foto? Então, é assim, eu segui um pouco a carreira do meu pai com relação à questão da fotografia. Comecei trabalhando no Jornal Ipanema, isso em meados de 2005, 2006, 2004, por aí. E depois eu fiz um concurso para fotógrafo na Câmara Municipal. Então eu fui fotógrafo durante 6 anos dos vereadores. Concursado, passei tudo. E depois eu tive a oportunidade, eu sempre gostei de aeromodelismo, né? Então, avião de controle remoto. Você chegou a usar aqueles aviãozinhos? Que eu estava lembrando disso hoje. Que o processo é o mesmo? A maneira de pilotar em si, ela é muito semelhante, né? A sensibilidade em si do aeromodelismo pro que a gente vê de drone, ele é semelhante. Mas o drone ele se assemelha mais ao helimodelismo, que seria a pilotagem de helicópteros de controle remoto. Então os comandos eles são iguais aos de um helicóptero de controle remoto. Porque tem o drone que é mais para helicóptero, mais para avião, ou qual é? São vários tipos de drone. O termo drone ele surgiu nos Estados Unidos, surgiu no meio militar, né? Vem de zangão. Então é porque faz o barulho. Então, praticamente tudo que tenha esse barulho, a gente costuma chamar de drone. Hoje em dia os drones se dividem em várias categorias, os multirotores, que são esses que vocês estão vendo, e tem os drones que fazem mapeamento, que são com asa fixa, que parecem realmente um avião. Levantamento fotogramétrico. Fazem topografia, eles fazem... Reconhecimento de área. Então, faz reconhecimento de área, você pode colocar sensores LiDAR no drone, que são sensores específicos para você ver como que está a questão do relevo do solo, você pode pôr um sensor mais específico para ver a questão das plantas, qual que é a saúde delas, para depois você vir com um processo de irrigação ou de agrotóxico mais específico, enfim, é uma infinidade de aplicações que nós temos nos drones. Virou uma ferramenta moderna de fácil manejo, né? Mais ou menos fácil. Sim, no geral ela tem se tornado cada vez mais fácil a questão da pilotagem,
mas ela se tornou mais específica conforme a área. E com qualidade. Então, com uma qualidade absurda. Hoje em dia nós temos drones que conseguem levantar aí 30 quilos de agrotóxico, ou não necessariamente agrotóxico, mas, por exemplo, controle biológico com larvas de um bicho específico. Pulverizar ou jogar a suplantação. O que você imaginar. Você pode também trabalhar o aerolevantamento. Então, essa parte você pode utilizar para fazer um cálculo diferente de IPTU numa cidade, como você pode também calcular... Pega o terreno, você pega até o caso do cachorro. Pega tudo. Não tem muito como fugir. É mais ou menos um Google Earth, digamos assim, né, com uma qualidade absurda. Então, como você está fazendo mais próximo, você tem mais qualidade. Para você é lazer e também profissão. Então, começou com o lazer, como eu estava falando. Eu comecei, a minha profissão mesmo, eu sou fotógrafo. Comecei trabalhando como fotógrafo no jornal, depois fui para a Câmara Municipal. E devido ao aeromodelismo... Você trabalhou também com a Guima Badini? Trabalhei no Jornal Ipanema, eu trabalhei com a Guima Badini. Na parte social, cobertura social. Casamento, essas coisas. Casamentos, a gente fazia de tudo. Tinha evento social, Sorocaba Clube de campo, sempre eu ia com a Guima. Então eu era fotógrafo da Guima Badini por um bom tempo. Para as páginas do jornal. Do Jornal Ipanema. Depois eu fiz o concurso para a Câmara, fui para a Câmara. E lá atuei como fotógrafo dos vereadores, como os fotógrafos que tem normalmente lá, seguindo um pouco o que o meu pai fez, né? Porque o meu pai foi fotógrafo do Teodoro Mendes, do Paulo Mendes. Do Panúzio. Do Panúzio, exatamente. Acho que Panúzio velho não sei, mas o Panúzinho... O Panúzio novo. O Panúzio velho Tony, eu acho que não. O tempo que eu estive na prefeitura era o Tony. Isso, então. Daí depois ele foi pro Cruzeiro do Sul. E aí ele tinha o Zaqueu, que era o outro fotógrafo. Sim, Zaqueu Proença. O Zaqueu Proença eu conheço desde garotinho. E depois eu fui para a Câmara, e na Câmara, como eu tinha essa paixão por aeromodelismo, por radiocontrolados no geral, desde helicóptero, carrinhos e aviões, eu comecei a fazer muito essa questão técnica, né, de fazer solda em componentes eletrônicos do aeromodelismo, montar o meu próprio aeromodelo, e devido a essa facilidade... quando surgiram os drones, eu acredito que eu tenha sido um dos pioneiros no Brasil. O drone surgiu, só para compor a história, anos 60, 70, começou? Então, drones no geral do meio militar, sim. Você já tem relatos aí de 1970, 1980, já tinham radiocontrolados utilizados para o meio militar. Mas a história recente do drone é dos anos 2000 para cá. Sim. E ele se popularizou muito de 2010 para cá. Então a gente está falando de uma tecnologia próxima do que você vê atualmente de 13 anos. Então é algo muito recente. Ele concilia o analógico digital? Ele é só digital, só analógico? Você tem as duas versões, cada qual com seus prós e contras. Hoje em dia nós utilizamos tanto os drones convencionais como os FPV com tecnologia digital. Esses aqui que estão na frente são... Aquele ali é um drone convencional. Por que eu chamo ele de um drone convencional? Ele é um multirotor, né, de 4 rotores, onde você utiliza para fazer imagens aéreas para publicidade, por exemplo, fotografia aérea, mas do ponto de vista de fazer imagens para você fazer uma publicidade, para você fazer uma propaganda do local, para você fazer um folder ou algo do gênero. Esses aqui também, porém esses são drones que a gente chama de FPV. FPV vem da sigla First Person View, ou seja, visão em primeira pessoa. Então, para nós pilotarmos esse tipo de drone, esses dois modelos aqui como exemplo, nós utilizamos esses rádios, esses óculos. Você põe esse óculos... Eu coloco esse óculos, então eu tenho... fica controle. Esse aqui também é óculos também? Os dois são sistemas digitais. E você controla remotamente através do controle. E aquele é outro... Aquele ali, esse daqui é um controle do drone convencional. Né? É um controle já com a imagem que a gente vê da câmera, você visualiza aqui, então você controla tudo. Ele é um drone que possui GPS, então ele é extremamente estável. Ele é específico para algumas situações, como eu exemplifiquei. Para você fazer uma fotografia, às vezes você precisa ali parar o drone, fotometra. Ele para normal. A mobilidade dele é grande. Ela é grande, sobe, desce, você tem algumas limitações, né, do ponto de vista legal. Você não pode ultrapassar o teto de 120 metros, né? Você sempre tem que estar atuando a 30 metros distante de pessoas e tudo mais.
E tem que ter algumas questões. Para você trabalhar profissionalmente, você tem que ter ele registrado, enfim. Então, mas o que, ao meu ver, o que vale muito é óbvio que é a questão do bom senso, né? Então você levanta o drone numa área segura. Eu vou fazer, por exemplo, no parque tecnológico. Preciso fazer uma imagem aérea. Então você levanta o drone, parei, deixei na posição que eu quero, fotometro. Você liga primeiro o controle? Você liga primeiro o controle, depois o drone, espera pegar daí os sinais você aciona de e GPS, ele faz que barulho que ele faz? Ele faz um barulho. Vem do termo de zangão o drone, né? Então ele faz zzz, ele vai fazer um barulho assim. É o seu sapo com uma frequência maior. Uma também não. Uma mamangava, então. Porque o drone vem de zangão, então ele se assemelha muito a uma mamangava, um marimbondo, algo do gênero. Então você vai decolar ele, parou ali, a partir do momento em que você já está no ponto, você tem os controles como se fosse de uma câmera aérea. Então você vai ter a fotometria, você vai ter a questão da sensibilidade, que antigamente a gente chamava de asa do filme, né? Então você tem o ISO para controlar, você tem o shutter e você tem o diafragma. Então o diafragma seria o que você mexe, digamos, a íris do olho, você tem o tempo vai de controlando exposição, tudo tudo pelo controle. Isso no caso do drone convencional. Uhum. Esses drones, no momento, estamos falando aí em 2023, no momento a gente utiliza essas câmeras, que são câmeras de ação, mais conhecidas como GoPro. Aqui a gente tem uma GoPro 11, aqui é uma GoPro dissecada, que a gente chama de Naked, para ficar mais leve. Essas câmeras você faz uma pré-setagem nela, você fotometra antes de decolar, dispara ela para você fazer o vídeo como que você viu da ferroviária lá. Uhum. E daí vamos você passar daqui a pouco esse sim, vídeo sim. e vamos comentar, daí você pega e faz o voo como se fosse um passarinho mesmo. Então, a diferença básica entre eles é que aquele ali ele tem sistemas que te ajudam a manter ele estável. Esses drones, eles não possuem sistema que te ajuda a mantê-lo estável do ponto de vista de GPS. Ele não vai ficar parado no ar se eu soltar do comando do controle. Aquele ali sim. Se ele tiver com um sistema de GPS, eu soltei ele vai ficar ali até chegar um tempo Fica que ficando beija-flor. ele vai ficar pairando. Vai ficar pairando normalmente. Esses outros não. Então já requer um pouco mais de treinamento, de cautela e tudo mais. Porque esses aqui são, digamos, uma pilotagem manual. É como se fosse um carro de drift e um carro convencional. Uhum. E o alcance dele, quer dizer, 120 metros, falou de altura. De altura. E quantos quilômetros? A distância ela vai variar muito. A gente também tem, pela questão da legislação, a gente pode ir até 500 metros. Né? Tem várias brechas aí nessa legislação, mas enfim. Mas for na cidade, se for no campo, se for, dependendo do ambiente. Do ponto de vista técnico, né? Vamos se atentar mais a isso. Se eu for num campo, eu consigo ir tranquilamente a 3, 4 km com um drone desse. Não é o aconselhável, mas assim, do ponto de vista técnico, ele tem capacidade de alcance. Pode perder, acontecer algum... No caso dos drones convencionais, ou até mesmo desses, se você perder o sinal de rádio, caso você tenha programado ele adequadamente, ele tende a voltar para o ponto de origem. Ah, sim. Então, ele já tem tecnologia para isso. Então, no caso do Mavic 2 Pro aqui, eu estou no campo fazendo uma imagem de fazenda. De repente eu abusei da distância, porque ali está o cliente, ele quer que você faça uma imagem mais distante e tudo. Perdeu o sinal, ele volta para o ponto de partida. Entendeu? Então ele tem essa segurança. O que vai realmente causar algum tipo de acidente é se for uma linha de pipa, um choque com algum tipo de ave, ou com algum obstáculo que você não tenha visto, apesar dele ter alguns sensores. Com algum outro drone, é mais difícil. É mais difícil, mas em eventos, por exemplo, às vezes você tem vários drones, choques, né? Então é um espaço aéreo disputado. Eu estava lembrando assim, da evolução dos levantamentos, sim, né? Sim. Quer dizer, antigamente eu usava até a pandorga, né? Aquela papagaia. É quase que uma pipa, né? Era uma pipa. Depois usavam, e depois observação por balão, né? Sim, sim. Depois foto de avião, do teco-teco, sim, fotos, quer dizer, a evolução hoje, dos drones. Hoje o satélite hoje o satélite você consegue pegar muitos detalhes, mas você ainda não tem a densidade de imagem que você consegue com o drone. Porque o drone você voa ali a 100 metros com uma câmera resolução extrema e você consegue literalmente enxergar a placa do carro. O barulho do drone, logicamente, invade quando for a câmera for aberto, né? Depois você tira isso na edição? Sim, na edição, por exemplo, esses drones sempre vai ter o barulho. Aquele ali ele já nem grava som.
porque realmente a câmera tá ali, ele só vai captar a imagem. Você tem drones que você pode até gravar som, você pode emitir som, mas são drones mais específicos, mas sempre vai ser atrapalhado pelo barulho dos motores. Esses aqui, obviamente, que como ele tem uma câmera externa, ele grava o som. Só que o som sempre vai ser algo contínuo. Praticamente só vai perceber a diferença de rotação dos motores. Então é algo feio, né? Você tem que na edição retirar. Você falou que você tinha muita curiosidade, sempre foi hobby seu, que você até interferia nos equipamentos, montava, soldava, tal. Você faz isso também nos drones, alguma coisa pessoal? Eu faço naquele tipo de drone, eu faço as manutenções, eu trabalho com isso também, então se de repente a pessoa tem um drone e caiu, quebrou, pode me procurar que eu faço manutenção nesse tipo de drone. E esses aqui, eu também faço a manutenção, mas ele é uma manutenção mais invasiva, porque em alguns deles eu chego a modificar totalmente o drone. Isso então, que eu ia perguntar, se você usa a criatividade, a tua experiência para potencializar então, mais alguma basicamente, falar resumidamente, um drone ele precisa de uma placa controladora, ou seja, é o que ela interpreta como que é o balanço daquela aeronave que você tem. Você tem o ESC, né, que é o que a gente chama de controlador dos motores. Então é o que manda o sinal que você manda do rádio, ele recebe esse sinal através da placa e ele dá mais potência ou menos potência para o motor. E você tem os motores. Então você tem esses três requisitos. Então você pode montar, por exemplo, uma placa que seja extremamente potente com um ESC que aguente essa capacidade e com um motor muito forte. Mais a questão da hélice. Então eu quero... Lucas, eu gostaria de levantar um peso de 50 quilos. É possível? É. Mas tem que ser um baita de um motor, uma eletrônica compatível, né? E a gente consegue levantar aí 50, 60 quilos tranquilamente. Tanto, haja vista que Dubai, Japão e tudo mais já tem drones, inclusive tripulados. O embarreiramento disso daí, por enquanto, é o gargalo da bateria e a questão da legislação. Por isso que ainda não está tão difundido. Mas... A tecnologia que vai nos levar ao carro voador... Sim. Tem alguma coisa em comum? Tem muita comum. Coisa, né? O que a gente vê dos protótipos hoje em dia de carros voadores é o que a gente... É um multirotor como esse, de 4 rotores, e o que a gente chama de carga, né? De payload, que eles falam, seriam as pessoas. Ou a carga. Mas ele vai ter piloto? Ele vai ter um... Num princípio, ele pode ou não ter piloto. Inclusive, a própria aviação comercial, se você pesquisar... existem casos de que se você quiser, talvez nem necessite mais tanto da questão do piloto, porque seria quase um operador de sistema. Como eu utilizo muito a questão da aviação, eu prefiro que tenha um piloto ali, entendeu? Eu prefiro que tenha um humano responsável. Falha tem um ali, né? Mas, no geral, já temos tecnologia para que sejam qual vai autônomos. ser o combustível? O que move o... Por enquanto, esses tipos de drone, o combustível são baterias. Baterias mas tem a gasolina também, não tem? Tem alguma coisa? Tem a gasolina, só que eles ainda não são tão eficientes. Por exemplo, você tem drones gasolina híbridos... Gasolina ou etanol, não sei. Então, a questão é, como eles são motores de alta rotação, para você conseguir controlar ele eletronicamente, você depende de muitos sistemas mecânicos. É por isso que drones hoje em dia não foram para essa linha da questão dos drones a combustão. É claro que você tem aviões a combustão e alguns a gente chama de drone, né? Mas ele não, do ponto de vista de multirotor, fazer um multirotor a combustão, a complexidade é muito maior do que fazer um drone elétrico. O carro elétrico automático, quer dizer, autônomo, aquele Sim. carro de uma pessoa só? Sim. Tem alguma coisa? A questão da navegação ela pode se assemelhar, porque ela depende dos sistemas de GPS ou algo do tipo para se geolocalizar, entendeu? Mas os motores são semelhantes sim, são motores que a gente chama de brushless, né? Eles não têm escova, então eles têm algumas semelhanças, né? Mas é claro que um carro, o funcionamento é totalmente diferente de um drone. Mas tem equivalências tecnológicas aí. Tanto a questão do drone, que ele tem um controlador de motor e um motor, o carro elétrico é a mesma coisa. Já existe o disc drone, quer dizer, o drone que presta serviço, delivery? É possível, só que eu acredito que a gente tá um pouco distante disso ainda. Se nós pesquisarmos, vai ver vários países que já tem testes feitos com delivery, com drones, né? Mas imagina trocar as motos por drones, por exemplo. Qual que seria o caos numa cidade?
Ou eu não sei se as pessoas já estão preparadas para isso. Além da questão da segurança aérea, né, que envolveria, teria que regulamentar, porque senão fica um caos a cidade. Imagine as motos voando em linhas retas, assim, sem ter rotas definidas. Eu acho que seria algo complexo, né? Além da questão cultural, as pessoas teriam que saber receber isso, teria que ser um lugar preparado para isso, onde o drone consiga pousar, não tem a questão de fios, de linhas, então a gente teria que ter toda uma a reestruturação toda no ambiente, que eu acho que a gente ainda está um pouco distante disso. A partir desse princípio, a ideia do homem voador, o homem que com um dispositivo qualquer que cabe com a lei da gravidade, que faz, sei lá, alguma coisa assim, que quebrasse a lei da gravidade, pudesse voar como o super-homem voa tal. Será que caminha para isso? O homem voar em vez do carro? Vai ele mesmo voando? Já existem, só que... Possibilidade existe, técnica, né? Já, não só a possibilidade, como já existe, mas sempre para o meio militar. Tem uma empresa, se não me engano, uma empresa francesa, Jet Power ou algo do gênero, que são... só que daí não são motores elétricos, né? São motores como se fossem jatos, que a pessoa veste a mochila com jato e ela sai voando. Então, no meio militar, a ideia é que já seja utilizado para pequenos deslocamentos. De repente... precisa fazer um deslocamento de um ponto de uma ilha até outro ponto da ilha. Esse tipo de ação já é provável, né? Mas ainda a gente cai numa ineficiência energética, porque a autonomia de um jet power talvez dure em torno aí de 10 minutos com um soldado aí de 75 quilos. Então, eu acho que é um pouco ineficiente ainda, mas caminha para isso. Mostra pra gente a evolução da bateria. Assim, aqui, ó, por exemplo, é o que a gente... utilizava aí, até hoje em dia usa-se esse tipo de bateria ainda. São baterias de polímero, mas ela é extremamente grande para levar um drone que era absurdamente grande com uma câmera para época muito boa. Eu tô falando para época como se fosse algo muito longo. Quantos anos? 10 anos atrás. 10 anos atrás, isso é o que a gente utilizava. Você chegou a usar essa? Sim, utilizei. O meu início foi com esse tipo de equipamento. Hoje em dia eu faço coisas muito mais impressionantes com um drone que leva essa bateria aqui. Pesa nada, né? Isso aqui deve pesar aproximadamente 70 gramas. A capacidade é a mesma? Então, a capacidade em si dela, é claro que ela é diferente. Isso daqui é como se fosse um tanque de combustível, né? Então a gente está falando de um tanque de combustível aí de sei lá, 20 litros, eu tô falando um tanque de combustível de 20 ml, vai, tô chutando aleatório aqui. Daí você pode me perguntar, mas qual que é a diferença? A diferença é o tamanho do drone e a eficiência, né? Eles evoluíram os drones a tal ponto que com um pouco de carga eu consigo ter praticamente a mesma autonomia de um drone grande. Consumir menos também, né? Consome menos, porque ele é menor, mais leve, é mais eficiente. Praticidade, né? Praticidade, enfim... antigamente, para uma expedição que eu fazia pela emissora, eu tinha que levar um drone enorme e um drone um pouco menor como backup. Então era, digamos, um trambolho. Eram vários cases que eu tinha que levar uma viagem. Hoje em dia, com uma mochila, eu levo 4, 5 drones. Que autonomia tem de tempos? O drone que utiliza essa bateria é em torno de 5 minutos de voo. Agora, daí, nossa, Lucas, mas com 5 minutos é possível fazer bastante coisa? Nossa. Sim, é possível. O drone que utilizava isso daqui, às vezes com uma bateria, só que obviamente muito mais pesada, tudo, eu tinha 3 minutos de voo. Você pega um drone convencional como esse, que já é mais eficiente ainda, que seria o Mavic aqui, a gente tem em torno de 20 minutos. Temos hoje em dia drones com 30, 40 minutos de autonomia, utilizando o mesmo tipo de bateria, só que tamanhos variados. Então, a bateria em si, ela mudou o tamanho, mas dentro delas a tecnologia praticamente se manteve. A gente continua utilizando LiPo, né, que é polímero de lítio. Você lembra qual é o primeiro trabalho que você fez assim, com drone? O primeiro trabalho... Foi foto ou foi vídeo? O primeiro trabalho profissional foram fotos. Eu comecei com drones entre 2010 e 2011. Eram drones muito arcaicos, né, que eu montava, eu nem tenho ele aqui. O que eu trouxe aqui grande foi o que eu já comecei a trabalhar profissionalmente mesmo, que foi em 2013. Vamos mostrar esse grandão? Vou mostrar, que ele tem uma história bem curiosa. Ajuda nós, por favor. Posso pegá-lo? Pode. Esse é um... Esse é um... Isso parece um inseto voador, não? Então, não sei como que é, onde que eu coloco aqui, de repente.
Aqui mesmo? Põe aí mesmo. Ó, aqui não vai acabar atrapalhando. Acho que pode até ficar de pé para você conseguir mostrar melhor a... Aqui? Então, a questão do microfone, né? Ah, tudo bem. Mas, enfim, esse drone ele é o que eu comecei trabalhando de fato profissionalmente. Isso em 2010, por aí? Esse já em 2012 para 2013. 2010 eu usava um drone que ele era mais simples ainda do que esse. Ele eram motores mais ineficientes que esse, enfim, era uma tecnologia mais arcaica ainda. Esse daqui já é algo bom. Para a época, assim, era o supra-sumo. A gente tá falando aqui no caso de um drone, Vai explicando os componentes dele, são básicos, né? Então, basicamente são os motores, hélices, você tem os controladores de motor que ficam, é a parte eletrônica que fica dentro aqui do equipamento, e a controladora com o GPS. GPS. Isso. Daí o GPS basicamente ele serve para informar a controladora do drone qual é o posicionamento dele. São 4, né? 4. No caso aqui são 6. Esse é o que a gente chama de hexacóptero. Então você tem a diferença assim, ó. Isso aqui é um quadricóptero. Então esse já é bem mais evoluído do que esse aqui ou não? Esse aqui já tem uma tecnologia melhor do ponto de vista de ser pequeno, né? Compacto. Você tem uma eletrônica aqui extremamente leve, com giroscópios que tem uma tecnologia muito melhor do que aquilo ali. Então... E essa câmera? Essa é uma câmera de ação, no caso aqui a gente está com uma GoPro 11, é o que tem de mais moderno em câmeras de ação hoje em dia. E esse daqui eu não trouxe, mas ele tinha uma estrutura aqui que ele levava uma câmera como se fosse essas câmeras que a gente usa em estúdio hoje em dia. Ah, grande. Então são câmeras grandes. Por isso, obviamente, que ele era grande. Mas é porque nós não tínhamos... A capacidade dessa câmera é ótima. A capacidade desse conjunto que você está vendo aqui hoje, eu consigo fazer coisas muito mais impressionantes do que o que eu fazia com esse drone. Então o que mudou foi assim, a questão da tecnologia que evoluiu do equipamento em si. A bateria, é claro que ela diminuiu de tamanho, mas a tecnologia em si é o mesmo princípio. Agora, isso sim evoluiu bastante, tanto do ponto de vista da eletrônica, quanto a questão de transmissão de imagem. Você tem uma transmissão de imagem aqui, antigamente a gente utilizava sistema analógico, que a gente fala. Hoje a gente já usa sistema digital. Quando você está gravando, você está com esse óculos aqui, no seu nome disso aqui. Se você está vendo o que... Aqui, o que você está vendo é o que o olho mecânico está vendo. É o que essa câmera aqui está mostrando, está filmando. Ela está mostrando, é como se eu estivesse dentro do equipamento. E você consegue comandar, vir mais para a esquerda, você programa isso antes? Eu não programa, é durante o voo. É claro que eu faço uma análise do ambiente antes. Mas o drone FPV, que é esse que a gente fez o vídeo da ferroviária, da estação ferroviária, esse daqui é como se eu estivesse dentro do equipamento. Então o óculos... ele me permite ver o que essa câmera Você está viajando, entre parênteses, virtualmente, porque não é bem virtual, é um virtual real, digamos assim. Porque é real a imagem, não é uma imagem idealizada. Porque de fato está acontecendo naquele momento, né? Então é como se eu estivesse realmente pilotando de dentro então, é quase que você estivesse numa brincadeira eletrônica, no estúdio, em casa mesmo. Se assemelharia a um videogame. Videogame. Entendeu? É quase como se eu tivesse aqui, eu tenho um controle remoto, aqui seria o meu controle do videogame. E você consegue ir para lá, para cá, você faz... Direita, esquerda, consigo fazer manobra, consigo desviar. Mas tem sensores que te ajudam? Esses drones não têm sensores que não me tem ajudam. Sensores. Tá? Esses aqui também não tinham. Aquele tipo de drone... Nesse drone aqui você que é o morcego, você tem que ter o sonar. Esse daqui você tem que ter bastante habilidade e bastante treino. Qualquer pessoa consegue pilotar esse drone. Só que a questão é se a pessoa vai se dedicar a treinar para conseguir pilotar Quanto tempo você teve que treinar, vamos supor, curso, para você estar habilitado para... Quando eu comecei com esse tipo de equipamento, não tinha muitas pessoas que ensinavam, não tinha pessoas já proeficientes no assunto. Então, eu sofri bastante, do ponto de vista. Eu tive que comprar, derrubei, quebrei, fui lá, arrumei. Fazendo e aprendendo e fazendo. Exatamente. Então, é claro que com isso me deixou algumas cicatrizes do ponto de vista bom e fez com que eu fosse criando minhas próprias técnicas. E segurança, né? E segurança. Domínio dele. Então, esse drone, de repente, abusei da bateria. Ele caía, entendeu? Praticamente caía. Ele até tinha a questão do retorno autônomo,
Só que Não o dava retorno tempo. autônomo não assumia ele, né? Hoje em dia, um drone convencional daquele já assume e volta para casa. Então, derrubava drone, queimava a parte eletrônica porque não era ainda tão eficiente como é hoje em dia. Enfim, tem várias questões, mas eu diria que para um drone FPV hoje, se você se dedicar bastante, em torno aí de 6 meses de treino, você consegue fazer coisas boas. Você, falando da tua carreira, Certo. quando foi que você entrou para a TV? Quer dizer, Então, para a TV como eu estava explicando, eu comecei montando esses equipamentos. Então, eu era antes eu era um técnico em drone. para televisão. Claro que eu fazia não para TV, tinha um vendedor específico aqui em Sorocaba que ele vendia pela internet. E daí eu comecei montando esse tipo de equipamento. Dá um apoio técnico. Assim. Apoio técnico para esse tipo de equipamento. Foi aí que vieram dois, hoje são meus grandes amigos, que é o dois Cláudios, né? São os dois Cláudios que mudaram a minha vida na parte de carreira. Que eles vieram comprar um equipamento, Cláudio Carneiro e Cláudio Marques. Vieram comprar equipamento desse meu amigo de Sorocaba. E daí, o Rodrigo. Daí eu fui lá e fui demonstrar o equipamento. Como eu demonstrei equipamento e já fazia até manobras com drones semelhantes a esse, eles ficaram ali na época impressionados. Isso foi em 2012. Né? Eu já tinha esse equipamento, que eles compraram era um modelo um pouco inferior a esse. E daí eles viram tudo, só que era muito mais complexo de você pilotar antigamente. Hoje em dia as coisas se tornaram mais fáceis. Daí eles viram e ficaram ali impressionados, tentaram numa pauta fazer o trabalho com o equipamento e não tiveram. Esses duas pessoas êxito. Eram da televisão? Da televisão, Sim. Da TV Globo. Certo. Eles eram do programa. Daqui ou de São Paulo? Não, da base contratual minha é Rio de Janeiro. Então eles eram da Nacional. E daí eu comecei fazendo o programa Planeta Extremo, porque eles me convidaram. Eles falaram, Lucas, não tá sendo muito proveitoso pra gente e seria legal se você pudesse ir com seus equipamentos prestar o serviço pra gente. O que é esse Planeta? Não? Planeta Extremo é um programa que teve. Científico foram 3 temporadas. É um programa que o Cleiton Conservani, junto com o João Pedro Paes Leme, se não me engano, eles, junto com o Claudinho, né? Cláudio Moraes Marques, eles criaram essa ideia de ir para vários pontos do planeta em lugares que são quase que inacessíveis para a grande maioria das pessoas. Então é mais uma parte de esportes radicais, esportes mistura um pouco de esporte com ciência. Então, por exemplo, a gente conheceu vulcões pelo planeta. Maravilha. Então ia para a Antártida, ia para a Noruega. Você entrava... O drone entrava no vulcão, mostrava... Naquela época a gente não tinha, como eu te disse, a gente não tinha essa tecnologia do FPV. Era só esse tipo de drone. Daí tinha que pegar mais... Então era uma filmagem mais clássica. Mesmo assim, a gente tivemos boas experiências. Daí eu entrei praticamente já direto no Planeta Extremo. Meu primeiro trabalho para televisão mesmo foi indo para uma maratona que foi El Cruce de los Andes. É a Cruzada dos Andes, que foi no Chile. Então, eu comecei lá com esse tipo de equipamento. E nessa época eu trabalhava ainda na Câmara. O equipamento era seu ou era da emissora? Sempre o equipamento foi meu. Sempre foi seu? Hoje em dia a emissora tem os equipamentos dela, mas eu não opero. Eu só opero, eu presto serviço para eles, já estou há 10 anos na casa, com o teu equipamento. Mas eu utilizo o meu equipamento. Porque você está acostumado com ele. Por uma questão de eu estar acostumado e por uma questão que, assim, isso daqui requer uma certa manutenção e cuidado. Então eu prefiro que o equipamento seja meu, eu sei o que aconteceu com o equipamento, o que deixou de acontecer, o cuidado que eu tenho histórico no transporte, eu conheço o histórico dele. E como trata-se de equipamento que pode sim acontecer algum tipo de problema, eu prefiro utilizar os meus. Mas enfim, eu comecei trabalhando lá, daí a gente viajou o mundo. Hoje em dia, graças à televisão, eu conheço mais de 30 países. Acho que a gente podia tirar já esse equipamento daqui agora, né, para liberar o telão. Só para as pessoas assimilarem, esse daqui, no caso, é o drone que eu filmei o urso, que seria, de repente, uma história bacana de contar. Sim. Depois nós vamos contar algumas histórias que você viveu ao longo da tua carreira. Isso. Então, estamos vendo aqui o sapo no meio dos drones aqui. O sapo está realizado hoje, o sapo voador. Daí, na Globo, você continuou, então.
Continuo. Você está há quantos anos já? Desde Já 2012, 13? 2012 para 13, então já são 10 anos. 10 anos de casa, 10 né? anos sempre trabalhando com drones. Daí você entrou mais para sempre a parte mais esportiva? Prática esportiva. Hoje o contrato que eu tenho com a emissora é para fazer a parte de editoria de esporte. Então, de repente precisamos contar uma história sobre uma atleta, a Marta, por exemplo. Vamos lá e vamos contar a história da Marta fazendo imagens com drones. Eu sou responsável pela parte dos drones. Tem que fazer uma corrida na Argentina agora, como eu comentei com você que a gente foi. Você foi para a Argentina semana passada, voltou de lá, né? Fui com a Carol Barcelos, ela foi fazer uma maratona na Argentina. Ela foi fazer 42 quilômetros. Então a gente foi acompanhar outros corredores e a Carol. Então, imagens de drone para demonstrar toda essa corrida, eu que sou o responsável. Certo. Entendeu? Desse E cara, assim ficou vários dias, uma semana lá, né, praticamente? Fiquei quase uma semana lá. A corrida em si foi um dia, a da Carol. Mas é região montanhosa, É uma maratona nas montanhas. Então a gente tanto que tem você que falou que ficar se passou, locomovendo. foi numa montanha específica, lá não lembro o nome que você falou. Eu lá na Argentina eu fui em Cerro Chapelco. Ah. Próximo da cidade de São Martín de los Andes. É um local que mais agora para o meio do ano, inclusive neva, né? Então tem uma estação de esqui lá. Agora não está neve, está sol, um lugar fantástico, muito bonito. Mas a gente vai acompanhar sempre algum repórter corredor ou algum outro tipo de esporte. Kitesurf, por exemplo. Depois eu vou voltar a falar surf. mais sobre os seus trabalhos, sim. histórias. Nós estamos falando muito e mostrando pouca imagem. Vamos mostrar um trabalho legal, seu? bacana. À medida que for mostrando, você dá um Sim, stop sim. e você dá uma comentada. Que é um trabalho que você fez no pátio da ferrovia, da estação ferroviária da Sorocabana, cara, da Aquele FEPASA. eu utilizei o drone FPV. Aqueles vagões todos abandonados lá, né? Quer dizer, um cemitério de vagões, né? É um local, do ponto de vista plástico, eu acho até bonito. Só que é triste ao você ver que está realmente abandonado e conta toda a história. Plasticamente ficou um colosso, né? Plasticamente é bonito. Eu sei porque eu postei no meu Facebook, no meu canal. E teve bastante até agora está acesso. rendendo. Muita visualização, muita, porque então, de um lado é o encantamento das pessoas. É o encantamento pelo tipo e o outro de a revolta. Voo, e do outro a revolta e a tristeza, porque muitos ali me mandaram inclusive mensagens particulares. Nossa, meu pai trabalhou aí. Poxa, Sorocaba que tristeza. tem alma ferroviária. Exatamente. Todo mundo tem um pé no trilho aqui. Exatamente. Um pé na roda, no vagão, né? Então é isso. E esse vídeo, a gente vai soltar um pouco do vídeo, então, olha. Essa é a estação ferroviária antiga. Esse vídeo você fez em quanto tempo? Então, para fazer esse vídeo, o vídeo em si ele vai durar cerca de 1 minuto e meio, 2 minutos, né? Mas para você fazer um passeio desse, quase que um passeio virtual, aí tem uma questão de aceleração que eu fiz na edição, tudo, mas são aproximadamente 5 horas de trabalho. 5 horas de trabalho. O porquê? Primeiro eu chego no local, eu faço um voo com drone convencional, analiso o ambiente antes, daí eu faço um outro voo com o drone já FPV, para ter uma noção espacial do ambiente, e depois em si, de fato, eu faço o voo real, que é o que eu vou publicar, o que eu vou... Por isso que eu consigo ter essa... Quer dizer, você tá usando esses equipamentos... Eu estou utilizando... No caso, esse vídeo específico, eu utilizei exatamente esse equipamento com esse óculos. Poderia ser com esse também, que esse aqui é a tecnologia mais nova. E controlando pela... E controlando tudo por aqui. Quer dizer, você estava entrando no vagão junto com o drone. Literalmente eu estava entrando no vagão. E qual é a sensação, assim, então, é a minha paixão, por isso que eu trabalho com isso. Eu sempre gostei de... Porque isso aqui ninguém conhecia praticamente a extensão desse pátio. A extensão disso, né? O cemitério é enorme. Vale lembrar que ele é um drone FPV, mas ele não é um drone FPV tão comum assim, né? Então, para eu conseguir ter esse alcance que vocês estão vendo aí, eu tenho que estar bem posicionado no local. Eu também não posso estar ali sempre, eu tenho que conhecer bem o ambiente e utilizar. No caso aqui, ele não tá cru esse equipamento, ele tá com antenas melhores. Sim. Ele tem alguns upgrades. Mas aí você aproveitou e pegou um pôr do sol ali. Tá, aqui a gente vê uma panorâmica maravilhosa.
A gente pode depois de continuar tocando Sim. sem som, só para ficar ilustrando, porque as imagens são... Legal. Você usou... Aí, isso é uma filmagem, né? Uma captação sem corte, um take único. É o que a gente chama de one shot, né? Você pega e você faz um take único. O take único você vai do começo ao fim. O máximo que você vai ver aí de edição, que nem nesse momento tem uma aceleração na edição. Agora aqui, isso aqui é velocidade normal. Mas a aceleração é apenas para dar um efeito? Não é nem para dar um efeito, é apenas para que, como eu fiz esse vídeo pensando nas redes sociais no tamanho, hoje em no formato, né? E hoje em dia as pessoas, às vezes, elas querem assistir algo mais curto, então... Mas essa é a velocidade real. Eu até poderia ir, de fato, naquela outra velocidade no real, mas daí você já não consegue reparar tanto nos detalhes. Aí no acabamento, o que você corrigiu um pouco de imagem? O que eu faço aí, a cor, eu não tive praticamente nenhuma correção. O que eu faço de correção é a questão da estabilização. Porque esse drone, é claro que quando eu vou fazer, por exemplo, agora, logo na sequência, eu tô vindo aqui reto com o drone... De repente ali, eu faço essa curva. Você há de conver que a imagem ela tende a torcer. Daí você corrige... Na edição, eu corrijo esse horizonte. Só uma coisa de pós, é uma questão de pós-produção que a gente sempre faz. Todo filme tem, né? Todo filme tem e tudo mais, e é necessário. E depois a trilha, que você escolhe uma trilha... A imagem crua, ela já tem essas cores, só que ela sempre vai ficar balançando, porque é o voo do drone. Alguns vídeos eu até deixo com esse movimento de ir passando. Só que aqui, como eu queria fazer um vídeo que abrangesse o maior número de pessoas possíveis, então, e que as pessoas gostassem, então eu decidi nivelar o horizonte que a gente fala. Você já fez quantos vídeos desse nível, desse porte, desse tipo? Você tem outros vídeos que você fez. Fez do Cemitério da Saudade, que ficou um espetáculo. Cemitério da Saudade, que ali mostra um pouco da história, né? O cemitério encravado na cidade, né? Você não sabe onde é a cidade ou onde é cemitério. Você confunde as construções, né? É muito sensível. Sorocaba, eu fiz também no Rio Sorocaba, fiz ali no cemitério, eu fiz esse da estação, que é um dos que teve mais sucesso. Pretendo fazer alguns outros. Por causa da memória ferroviária, que é uma coisa incrível. Exatamente. É que eu tenho que, na verdade, conciliar com os meus trabalhos para emissora. Você faz isso aqui como hobby. Esse daqui, tipo de trabalho, até poderia fazer profissionalmente, mas isso aqui, para mim, é um hobby. Porque você tem um compromisso pela Globo? Eu tenho um compromisso pela Globo. Mas você pode fazer o trabalho? Eu posso fazer outros trabalhos, desde que, obviamente, não sejam para outras emissoras, né? Eu posso, de repente, colocar alguma coisa na internet e tudo, mas não posso prestar um serviço para uma emissora concorrente. Certo. Até isso é até uma questão ética. Né? Você com frequência é convidado não, quer dizer, vai prestar serviço. Você presta serviço para a TV ou é um funcionário da TV? Então, eu presto serviço, mas eu praticamente sou um funcionário. Porque tá sempre sendo... Eu dependo deles para sobreviver. Você já teve... Então, o meu ganha-pão, digamos assim... Quer dizer, é a televisão. Você faz quantos trabalhos por mês? Em média 2, às vezes 3 trabalhos por mês. Que nem acabei de voltar da Argentina, amanhã eu tô viajando pro Espírito Santo. Geralmente são trabalhos, não aqui, são trabalhos nacionais e internacionais. Dificilmente é aqui na região. Acho que aqui na região eu só fiz uma vez, que foi uma entrevista com a Hortência. Que ela é aqui da região, certo. Então eu tive um trabalho que eu fiz específico aqui. Mas geralmente são viajando, ou o Brasil ou o mundo. Sempre voltados ao esporte. Você, na parte, só para as pessoas interessadas, muitas pessoas são interessadas e hoje em dia, acredito eu, por causa do charme, do apelo tecnológico, né? Você acha que Sorocaba tem muitas pessoas que estão praticando isso? Tem muitas pessoas que tem. Não, tem. Em todo o Brasil a gente tem pessoas que gostam dos drones FPV. Alguns profissionais, outros... Como que a gente diferencia, de repente, um profissional de um amador? Aqui eu estou fazendo como hobby, mas o trabalho é profissional. Mas você vê uma qualidade, digamos, profissional, porque de fato eu trabalho com isso. Se fosse um voo mais de um hobbyista, digamos assim, talvez ele se preocupasse mais em ficar fazendo manobras aí no local e não necessariamente mostrando a questão plástica que eu falei. Acabado, né? Uma coisa... O produto acabado. Certo. Então, de repente, eu sou hobbyista, eu quero treinar corrida. Então, eu vou utilizar esses
Malabarismos. É praticamente isso. Né? Exibição, nossa, isso né? é legal. Exibição. Mas isso não atinge a maior parte do público, né? Atinge pessoas como eu, que gostam de fazer manobra. Agora, profissionalmente, eu estive lendo que já é perto de 100 mil dronistas, assim, não sei se a palavra é essa, que o Brasil tem já. Talvez quase a metade disso profissionalmente. Sim. Para tirar foto, vídeo. Você tem algum dado? O mercado se difundiu muito. Então, eu não sei lhe dizer em números, mas até 2015, 2016, era bem limitado assim, a quantidade de profissionais nessa área. Como veio a fabricante DJI, que é a maior fabricante de drones comerciais hoje, são drones como esse, começou a fazer drones que são mais fáceis de pilotar. É claro que você tem que saber captar imagens, saber fotometrar bem e tudo mais, mas popularizou muito. Então muitas pessoas hoje às vezes levam o drone como uma segunda profissão. Eu vou fazer uma foto aérea ali, um vídeo ali, para ter um acréscimo no meu orçamento. Certo. E claro que daí com isso pessoas viram que tem uma certa rentabilidade bacana e passam a ter isso como profissão. Né? Então, no meu caso não, eu sobrevivo 100% de drones. Desde 2012 que eu vivo fazer imagens com drones. Agora tem pessoas que especializou-se nisso, me especializei nisso. Me diga uma Mas coisa, é isso. Não é qualquer um que pode sair por aí levantando um drone, captando, quer dizer, como eu falo, qual é o passo a passo para quem quer realmente fazer disso uma coisa correta? Tem que ter um certo bom senso também. Muitas pessoas às vezes usam o drone como hobby, daí quer ir na casa do vizinho e vai lá e vou filmar lá a piscina do vizinho. Isso é totalmente antiético. Né? E por causa às vezes de pessoas que fazem esse tipo de ação, os profissionais acabam sendo mal vistos às vezes. Acontece isso também. Confunde a imagem, né? O profissional ou às vezes o própria pessoa que está se sentindo ameaçada. Vamos supor, eu estou lá num condomínio, peço autorização do DCE e tenho autorização liberada. Um exemplo. Decolo o drone. Estou fazendo uma imagem para uma imobiliária, por exemplo, de uma casa X. O proprietário da casa Y acha que eu estou filmando ele e vai lá... Está espiando, né? Acha que eu estou espiando ele, acha que eu estou querendo alguma coisa. Porque internacionalmente o drone então, é muito usado. É muito usado. Inclusive para levar artefato, né, bélico. Como qualquer outra ferramenta, você pode utilizar para o bem e para o mal. Então que nem uma faca. Você vai no supermercado e compra uma faca. Você pode utilizar ela para o mal, como você pode utilizar para fazer um churrasco, fazer uma coisa boa. Qual é o caminho? Você tem que ter registro, tem que ter licença. Do ponto de vista legal hoje em dia, um drone como esse, você tem que ter o registro na ANAC, que chama-se cisante. É como se fosse um prefixo. Daí você tem dois tipos de voo. O voo recreativo e o voo não recreativo. Então você vai lá e você registra o seu drone, pega o número de série dele, da eletrônica e registra esse drone lá. Se você for trabalhar profissionalmente como eu, você tem que ter um seguro obrigatório do drone também. É o seguro de aeronavegabilidade, alguma coisa assim. Você tem que ter um seguro do drone. Então, cada drone tem o seu seguro específico para você trabalhar profissionalmente. E, além disso, quando eu vou fazer um voo, por exemplo, numa área... Em qualquer área, na verdade. Eu vou fazer um voo profissional numa área, eu tenho que pedir uma autorização de voo para o DCEA, que é através de um sistema semiautomático que chama-se SARPAS. Então, o SARPAS hoje em dia, ele pede uma autorização prévia em torno de 18 dias. Nem sempre nós conseguimos essa autorização. Daí é aquela questão, né? Você tem que ter um certo bom senso, né? De repente, de voar lá, tomar cuidado com o ambiente e fazer o voo correto. Não estou terminando, não. Já tenho... No segundo momento, legal. Nós vamos falar sobre as suas experiências internacionais, alguns casos pitorescos, bem-humorados, coisas que aconteceram, incidentes de percurso da tua trajetória. Sempre. É um momento apenas para destacar a Batuta Filmes, que dá o suporte para que eu possa fazer esse podcast com toda a sua estrutura de equipamentos, de ambientação técnica. E então eu quero sempre agradecer a Batuta por esse apoio e também recomendar a Batuta para quem está interessado em fazer um trabalho profissional na área de vídeos, de lives, comerciais, filmes, o que for, porque a Batuta tem grande experiência na área e grande capacidade técnica para fazer. Então estou recomendando para os meus amigos que liguem para a Batuta Film, www.batutafilmes.com.br ou pelo Instagram, pelo telefone, muito bonito, para realmente
conhecer a estrutura e ver a qualidade que é feito. Você já conhecia o Miliano há algum tempo, né? Eu acho que eu conheço ele certamente de eventos, né? Que eu trabalhei já com eventos, então E já não conhecia me é um o nome rosto da estranho. Batuta também, já tinha... Conheci através do seu podcast, que daí eu comecei a ver, bom. mas ele eu já lembro de trabalhos da época que eu trabalhava nos eventos aí, ele já atuava já. Então, você vê que é um lugar muito... É de longa data. Muito bom. Pra gente encerrar esse bate-papo, porque Certo. poderia ir até a tarde, porque é muito gostoso. Se for Porque ficar tem falando de tem drone charme, aqui, eu fico o dia inteiro. Você adora, né? Isso, né? Pra mim é aquela coisa, eu trabalho com o que era hobby pra mim. Então, é claro que hoje eu levo profissionalmente, a gente tem a questão da responsabilidade. Ao lado do prazer Mas o prazer é o mesmo. fazer nas Então, horas vagas até, alguma coisa Até nova, às vezes né? eu brinco com a minha esposa lá, eu nem trabalho, eu só brinco, né? Mas é um brincar com responsabilidade. Você tem filho? Tenho 2 filhas. Que idade tem? Eu tenho uma filha de 17 anos, quase 18, e uma de 4. A de 17, por sinal, Gosta de mexer com é isso? a que me ajuda a fazer a parte de solda disso daqui. Olha, tá... Porque é claro que eu sempre fiz as soldas dos meus drones e tudo mais, só que hoje em dia tenho 38 anos, enxergo muito bem, mas não como uma pessoa de 17. E essas pessoas novas são muito... E se você reparar nesse drone, as soldas são minúsculas. Então eu só falo pra ela, ó, solda o RX ali no TX e por aí vai. Ela faz esse trabalho. Você falou da história do urso. Você deve ter várias histórias Isso. da tua experiência. Você fez muita coisa com o Conservani, né? Com o Cleito Conservani e com a Carol Barcelos. Porque ele sempre foi com Ele, esportes. o Cleito ele sempre foi referência nessa linha de esportes, de aventura, de ultramaratona. É um repórter, assim, eu acho que único, né? Desse ponto de vista. Marcou isso nele, né? Ele é do setor de esporte. Mas ele trabalhou aqui em Sorocaba, né? Trabalhou aqui em Sorocaba, na TV Aliança Paulista. Até Sim. brinco com ele que quando eu era adolescente, assim, eu via ele na TV Aliança Paulista e falava, nossa, olha que legal. Um dia eu vou ser De que nem repente, ele. um dia pode ser que eu trabalhe com ele. Mas esse pensamento veio mesmo quando surgiu a primeira temporada do Planeta Extremo, onde eu já tinha lá meus 26 anos. E eu vi aquilo ali e eu falei, nossa, puxa, isso é o que eu queria fazer. E daí, de repente, os caminhos se cruzaram, porque eu comecei a atuar com a questão do drone, da parte técnica. Trabalhei com um amigo meu que vendia os drones, o Rodrigo, que entrou em contato com o Claudinho e o Cláudio Moraes Marques. E através disso, quando eu vi, eu estava lá trabalhando com o Cleito Conservani. Sendo convidado para fazer um trabalho na Itália? Onde que você foi? Para que país você já foi? É uma lista extensa, mas eu comecei... Esse caso do urso que eu já falei? O urso foi na Noruega. Noruega, mais especificamente acima de um local que chama-se Svalbard. Svalbard é o ponto mais ao norte do planeta habitável. Depois disso é praticamente a calota polar. E o urso polar você só tem na região norte do planeta, né? E isso foi em 2013. A gente estava num navio chamado Hevsel. Hevsel é um navio que é muito conhecido na região. E ele é um navio quebra-gelo. É onde ele sobe no gelo e vai quebrando, assim. Então, a gente teve uma viagem de 2 dias até próximo da calota polar. Chegou lá, a gente se deparou com um urso. E daí eu falei, não, vamos filmar. Olá, tudo bem? Como vai? Daí você vê o urso lá, ele tava atravessando o mar, mas passando pelo gelo, porque ficam várias placas de gelo. Sim. Né? Eu até tenho depois como mostrar, eu acho que eu não mandei pra ele, mas eu tenho um link ali que ele pode baixar essas imagens. Então tenho várias fotos, eu mandei pra você, não sei se você mandou pra ele. Mandei pra você ontem, mas enfim. Acho que não. Daí tem o urso que ele vai passando as calotas, né? Essas placas de gelo. E daí eu conversando com o comandante desse navio Hevsel, em 2012, a National Geographic tentou ir lá e fazer imagens com drones desse urso. Não necessariamente desse, mas de um urso polar. E eles não tiveram êxito com 2 drones. Daí nós fomos com esse drone que eu mostrei agora, recentemente o grandão, e nós conseguimos ter êxito com as imagens. Então as primeiras imagens captadas com drones de urso polar foram as que eu fiz pro Planeta Extremo. Deu sorte. Foi sorte. Tava Foi uma ali no questão lugar de certo. sorte, tava ali no lugar certo, com o equipamento certo, com a equipe certa. E esse Então, material, ele foi para que arquivo? Para que... Ele foi para o Planeta Extremo, que é um programa que falou sobre
os caiaques que eles andavam na água do degelo das calotas polares. Então tem uma certa época do ano que as calotas, elas são altas, né? As calotas é como se fossem glaciais. Então elas são muito altas não, mas de cerca aí de 20, 25 metros, a calota polar. E tem a questão do degelo. E nesse degelo, no próprio gelo, formam-se cachoeiras. Então eles foram de caiaque nessas cachoeiras. E daí a gente foi para fazer essa matéria específica, eu fazendo a parte de imagens com drones e meus amigos, na época o saudoso Ari Júnior, fazendo as imagens com câmera convencional. E daí eu fazia esse trabalho com os drones. Nisso, no caminho para até esse local, a gente se deparou com um urso. Depois que a gente foi perseguindo o urso, assim, claro, mantendo uma certa distância, por isso que foi até utilizado o drone. Eu pensei que o urso tinha dado um abraço em você. Não, nem em mim, nem no drone. Mas daí a gente fez essas imagens com o urso. Depois, até por uma questão ética do navio e do comandante, ele falou, ó, já fez imagens com o urso, vamos parar. Mas a gente entendeu por que ele estava atravessando aquele local. Ele foi atrás de uma fêmea. Então, e assim, a gente perseguiu mantendo, acompanhou o urso por vários e vários quilômetros com esse navio. E tudo isso ele estava atravessando, assim, era um mar gigantesco. Daí porque ele achou uma fêmea. No caso, ele com a fêmea, a gente só tem imagens com a câmera normal, porque o drone, ele fazia muito barulho. É uma história romântica. Bonito, né? Então eu tenho imagens só do macho ali com o drone. Depois a gente não fez nada para não atrapalhar essa questão do ambiente. Daí eles ficou ali com a fêmea. Quebrar o barato. Deixa ele lá. Você deve ter algum outro episódio assim. Então, que você se deu mal. Você se deu mal, não tem? Não necessariamente que eu me dei mal, mas eu tive muito esforço físico. Foi na pirâmide de Carstens. Na pirâmide de Carstens, ela fica na Papua Nova Guiné. O Clayton ia escalar a pirâmide de Carstens e todos nós da equipe tivemos que caminhar por 5 dias um trecho de 80 km. Daí você fala, nossa, um trecho de 80 km em 5 dias é pouco, mas é subindo e descendo. E já começando a 1.000 metros de altitude. Então você já começa com o ar quase rarefeito e vai subindo e subindo e subindo. Vai cansando muito. E dormiu onde? A gente dormia em barraca. A gente fazia acampamentos após 13, 14 horas de caminhada, conforme o dia. Vai uma equipe considerável? Vai uma equipe considerável, assim. A nossa equipe é em torno de 7, 8 pessoas. Então, eu do drone, daí tenho 1 ou 2 produtores, então já tem mais 2 pessoas. Daí tem o assistente de câmera, tem o câmera, vai tudo do tem Brasil o repórter, todos do Brasil para lá. Sim. Mas, para você ficar 7 dias, 5 a 7 dias num local como esse, você precisa de comida, você precisa de outros utensílios, você precisa de um pouco de roupa e tudo mais. Então a gente tem as pessoas que nos auxiliam, que geralmente são pessoas locais. Sim. É o que a gente chama os Sherpas, né? Os carregadores. Certo. No caso da pirâmide de Carstens, a gente não chamava de Sherpa, mas eram pessoas locais que são extremamente resistentes e nos ajudavam com toda essa estrutura de barraca, chegava no acampamento, daí tinha uma pessoa que era responsável por fazer a fogueira e fazer todo o aparato ali pra gente se alimentar e por aí vai, que levavam comida também, que é muito importante. Agora, o que eu tenha sentido medo, mas a parte jornalística que eu mais senti foi no terremoto do Nepal, em 2015. Olha. Onde eu tive uma função que foi semelhante ao que eu fazia aqui na Câmara. Porque aqui na Câmara eu era fotógrafo, mas eu sempre soube filmar com câmeras DSLR e tudo mais. Sim. Lá mudou um pouco o meu papel. Eu deixei de ser um pouco operador de drone. Claro que eu fiz imagens com drones, mas como a gente tinha a questão de a gente foi lá para filmar as abelhas gigantes do mel vermelho, o famoso mel vermelho asiático. E teve o terremoto no Nepal. A gente estava próximo de Pokhara, né? Tinha saído de Katmandu, que é a capital do Nepal, indo para uma cidade de Pokhara. Nesse caminho ocorreu o terremoto. Aí você teve mudou o nosso trabalho. Todas as imagens que foram vistas no Jornal Nacional e tudo mais, boa parte delas, eu que era responsável por não só captar,
como transmitir elas para cá. Então tinha o meu amigo que fazia parte do ao vivo. Fotos e vídeos também. Principalmente vídeos. Vídeos, né? Então eu fazia vídeos com o Clayton. Rápido daí, assim, né? ali tava toda a equipe do Planeta Extremo. Tava eu, Igor Tavares, produtor, Claudinho Moraes Marques, Cláudio, enfim, toda a equipe. A Ari Júnior, que faleceu no acidente da Chapecoense, que era meu grande amigo. O Clayton, Carol Barcelos. Então, como tínhamos 2 repórteres, nós dividimos em equipes. Então, às vezes eu ficava com o Clayton para fazer uma parte do que estava acontecendo no pós-terremoto. E a Carol ia para um outro setor junto com a Ari Júnior. Então, a gente fazia várias frentes de trabalho para ter mais situações, mais trabalhos para mandar aqui para o Brasil toda a cobertura. Tanto que, por causa desse nosso trabalho, nós tivemos um prêmio, que foi New York Festivals, que nós ganhamos, acho que em 3º lugar com esse... Mas foi um trabalho marcante. Foi um trabalho muito marcante. Porque assim, a gente foi fazer uma coisa e de repente inverteu-se os papéis ali. Eu virei cinegrafista, o assistente de câmera virou cinegrafista também. A vida de repórter é assim, isso. Não importa. Então, do ponto de vista de trabalho jornalístico, esse é o que mais me marcou, com certeza. Quando o fato surge de imediato, você tem que... Sim. reportar, né? Sim, com certeza. E foi isso. Esse foi o que, para mim, foi o que mais marcou. Então, tem um lado de aventura na tua profissão, um lado de esperado, lado Tem, porque a gente tem que acompanhar os repórteres que são praticamente atletas, eles são atletas. O Clayton é um atleta. Ele faz várias maratonas, então a gente tem que acompanhar, claro que não no ritmo dele. Quando ele está correndo... Ele está correndo, a gente tem toda uma outra estrutura à parte. Em alguns lugares a gente tem acesso a carro, acesso a moto, ou até mesmo um último trabalho que a gente fez agora em Israel. Tanto eu, quanto o cinegrafista, quanto o produtor, nós tivemos que ir de bicicleta. Então a gente foi acompanhando ele de bicicleta. Então ele ia correndo, né? Ele fez uma maratona em Israel. Ele foi correndo e a gente foi de bicicleta acompanhando. Então foram várias matérias assim, então a gente às vezes tem que fazer um pouco de esforço. E qual é a próxima matéria que você vai fazer por enquanto? Então, amanhã eu tô indo para o Espírito Santo para fazer um voo perseguindo um atleta muito conhecido aqui no Brasil, que é o Gabriel Lotti. Ele é um policial das Forças Especiais do Rio de Janeiro e ele salta de wingsuit. Wingsuit. Wingsuit é como se fosse o voo do morcego lá que você sempre fala do voo do morcego. Então, ele é o paraquedista, digamos assim, o atleta, ele salta de uma montanha e ele tem uma roupa que é quase que uma asa. Então ele vem voando literalmente. Isso vai ser amanhã e depois de amanhã em Espírito Santo. Amanhã, como amanhã eu tô viajando. Esse programa não vai ao vivo, então nós estamos hoje no vai dia... ser gravado, acho que daqui umas 2-3 semanas ele vai ao ar. Ah, sim, então... Eu não sei o que vai acontecer, então eu vou lá, eu já consegui perseguir ele próximo da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, e agora a gente vai tentar uma outra perseguição, eu com drone, ele com wingsuit, e a gente vai... Só que é uma velocidade muito alta, então eu não sei o que me espera lá, mas é isso. Muito bom. Muito obrigado pela sua presença, Lucas. Eu que agradeço a oportunidade. É muita curiosa, informação, profissão, né? muito curiosa, muito oportuna e é importante para você cada vez ter qualidades melhores de imagem, situações mais expostas, né? Com mais qualidade técnica. E parabéns pelo teu entusiasmo. Trabalha com amor, eu gosto muito do que eu faço, assim, é isso. Muito bem. Sucesso para você e boas viagens. Agradeço. Estamos terminando mais um podcast. Nossas entrevistas entram toda terça-feira às 19 horas no canal do Marvadão e outras plataformas. E fica lá depois para quem quiser curtir e aproveitar, compartilhar. Aliás, inscrevam-se no canal do Marvadão. Acompanhe as postagens, as entrevistas e boa sorte para todo mundo. Muito obrigado. Até!